Filoteia. São Francisco de Sales. Parte 2. Capítulos 8, 9 e 10. Capítulo 8. Avisos utilíssimos acerca da meditação. Cumpre, Filoteia, que no correr do dia tenhas tão presente no espírito e no coração as tuas resoluções, que, sobrevindo a ocasião, as ponhas efetivamente em prática. Este é o fruto da meditação, sem o qual ela, além de não servir para nada, pode ser até prejudicial. É certo que a meditação assídua sobre as virtudes, sem que as pratiquemos, ensoberbece o espírito e o coração, e nos faz pensar insensivelmente que somos de fato aquilo que resolvemos ser. De certo que assim o seria, se nos propósitos tivéssemos força e solidez, mas, porque lhes faltam essas qualidades, permanecem vãos e porque não produzem efeito algum, são até perigosos. Convém servir-se de todos os meios para os pôr em prática, deve-se mesmo ir em busca de ocasiões, tanto pequenas como grandes. Por exemplo, resolvi atrair pela brandura certas pessoas que costumam me ofender, hei de as procurar hoje, para saudar com ares de estima e amizade. E se não as posso achar, ao menos falarei bem delas e rezarei a Deus em sua intenção. Mas, terminando a oração, cuida bem de evitar as agitações violentas, porque essas emoções lhe neutralizam o bálsamo celeste que recebeu na meditação. Quero dizer que, se te for possível, permaneças algum tempo em silêncio, conservando sempre os pensamentos e o gosto de teus afetos. Vas passando assim suavemente da oração ao trabalho. Imagina um homem que recebeu num precioso vaso de porcelana um licor de grande valor, a fim de o levar para sua casa. Ei-lo caminhando passo a passo, sem olhar para trás nem para os lados, mas sempre para frente, com receio de pôr o pé em falso ou tropeçar numa pedra. E se para algumas vezes, é só para ver se com o movimento, não se derramou alguma parte do precioso licor. Faze também assim com a meditação, não te distraias e dissipes imediatamente, mas considera com uma atenção simples e tranquila o caminho que tens que andar. Se encontras alguém com quem deves falar, é preciso que te conformes a isso, mas toma sentido ao teu coração, para que nada se perca daquela suavidade preciosíssima de que o Espírito Santo o encheu na oração. É necessário que te acostumes a passar da oração às outras ocupações de tua profissão, por mais contrárias que te pareçam aos sentimentos e resoluções da meditação. Assim, um advogado deve saber passar da meditação ao escritório, um negociante ao comércio, uma dona de casa aos cuidados do lar doméstico, com tanta suavidade e calma, que seu espírito em nada se perturbe, pois, querendo Deus igualmente uma e outra coisa, é necessário passar de uma a outra com uma devoção inteiramente igual e com uma submissão completa à vontade de Deus. Há de acontecer algumas vezes que, mal acabaste a preparação para a meditação, já tua alma se sente tão comovida que de repente se eleva a Deus. Então, Filoteia, abandona todo o método que até aqui te expus, porque, embora o exercício do entendimento deva preceder o da vontade, se o Espírito Santo opera em ti por estas santas impressões de tua vontade, não vás procurar excitar no espírito, pelas considerações da meditação, aqueles santos afetos que já possuis no coração. Enfim, é uma regra geral que se deve dar larga expansão aos afetos que nascem no coração, e nunca os reprimir e deter cativos em tempo algum que se façam sentir, seja antes, seja depois das reflexões. A mesma regra hás de seguir a respeito daqueles outros atos de piedade que fazem parte da meditação, como a ação de graças, a oblação de si mesmo e a oração, uma vez que a conserves em seu lugar determinado no fim da meditação. Quanto às resoluções, que se conformam aos afetos, naturalmente só devem ser tomadas depois dos afetos, ao terminar a meditação, porque, tendo que nos representar muitos objetos particulares e familiares,
Podia isso produzir distrações, se as ajuntássemos aos afetos. Muito útil é, enfim, usar de alguns colóquios neste exercício da vontade, dirigindo-nos ora a Nosso Senhor, ora aos anjos e aos santos. Marche-me aqueles que tornam parte no mistério que se medita, a si mesmo, ao seu coração, aos pecadores e até às criaturas irracionais, como fez Davi nos Salmos e outros santos em suas meditações e orações. Capítulo 9. A aridez espiritual na meditação. Se acontecer que não aches prazer na meditação, nem sintas aí consolo algum para a tua alma, eu te conjuro, Filoteia, a não te perturbares com isso, mas procura remediar o mal com os alvitres seguintes. Recita algumas das orações vocais em que teu coração se compraz de preferência, queixa-te amorosamente a Jesus Cristo, chama-o em teu socorro. Beija respeitosamente a sua imagem, se a tens à mão, confessa-lhe a tua indignidade. Dize-lhe com Jacó, de modo algum, Senhor, me afastarei, se não me abençoardes, ou então como a mulher cananeia. Assim é, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Às vezes podes tomar um livro e ler devotamente, até que teu espírito esteja mais concentrado e disposto. Excita o coração o mais vivamente possível, por algum ato exterior de devoção, prostrando-te por terra, cruzando os braços ao peito, conservando um crucifixo entre as mãos. Tudo isso, naturalmente, só se estiveres sozinha. Se, após tudo isso, a tua secura espiritual não se atenuar, ainda não desanimes, Filoteia, mas conserva-te sempre na presença de Deus com todo o respeito. Bem sabes, quantos cortesãos há que 100 vezes por ano vão à corte sem esperança alguma de falar com o príncipe, mas somente para serem vistos dele, e prestarem homenagem ou, como se costuma dizer, lhe fazerem corte. Assim, Filoteia, entremos em oração, com simplicidade, tendo unicamente em vista o nosso dever. Se a divina majestade se dignar de nos falar por suas inspirações, ou de dar-nos a graça de lhe falar, será certamente uma honra imensa e um prazer delicioso. Mas se nos recusa esta graça e nos deixa sozinhos, sem corresponder-nos, como se não nos visse de todo, ou não estivéssemos em sua presença, não saiamos logo dali, ao contrário, aí devemos permanecer com resignação, com profundo respeito e com o espírito tranquilo. Mais cedo ou mais tarde, a nossa paciência e perseverança nos fará achar graça diante de seus olhos e, a primeira vez que voltarmos à sua presença, Ele nos receberá com olhares favoráveis e falará conosco no santo comércio da meditação, e em suas consolações nos fará saborear a suavidade inefável do seu espírito. Mas, mesmo que até isso nos falte, contentemo-nos, Filoteia, com a honra de estar a seu lado, presentes aos olhos de sua adorável majestade. Capítulo 10. A oração da manhã. Além da oração mental e vocal, há ainda outros tempos e modos de rezar, e o primeiro exercício de todos é a oração da manhã, que deve ser uma preparação geral para as ações de todo o dia. Aí tens um método de fazê-la bem. 1. Adora a Deus com uma veneração profunda e agradece-lhe de te ter conservado durante a noite. Se a tua consciência te acusa de alguma coisa desde o último exame, pede-lhe perdão. 2. Considera que o dia presente te é dado para mereceres a bem-aventurança eterna e propõe-te firmemente empregá-lo todo nesta intenção. 3. Muito útil é preveres as ocupações deste dia, as tuas ocasiões prováveis de glorificar a Deus, as tentações que te proporcionará a cólera, a vaidade ou uma outra paixão. Feito isto, prepara-te por uma santa resolução a aproveitar bem de todos os meios que terás para servir melhor a Deus e progredir na perfeição. Ao contrário, arma-te, com toda a firmeza de espírito para evitar, ou para combater e vencer tudo o que lhe servir de obstáculo.
Esta simples resolução, porém, não é bastante, é preciso firmá-la em prevendo os meios que te serão disponíveis para pô-las em prática. Por exemplo, se prevejo que irei tratar com uma pessoa facilmente irascível sobre um negócio, não só me hei de precaver dos meios que me estarão à disposição para não ofendê-la, mas também, para que não se ire, verei como lhe falar branda e gentilmente ou, se for necessário para contê-la, pedirei a outras pessoas que o façam junto comigo. Se prevejo que tenho de visitar alguns doentes, disporei tudo à hora, todas as circunstâncias, as maneiras mais próprias de consolá-los e os socorros que lhes poderei levar. 4. Reconhece diante de Deus, com humildade, a tua completa impotência de fazer qualquer coisa dessas, tanto praticar o bem como evitar o mal, e fazendo assim como se tivesses o coração entre as mãos, oferece-o com as tuas boas resoluções à divina majestade, suplicando-lhe que o tome debaixo de sua proteção e o fortifique em seu serviço. Dize-lhe, ó Senhor, eis aqui este pobre e miserável coração, a quem por vossa bondade infinita dais hoje estas boas resoluções, mas ele é fraco e inconstante demais para fazer o bem que deseja, sem que lhe deis a vossa santa bênção. Nesta intenção vos invoco, ó Pai de misericórdia, pelos merecimentos da paixão de vosso Filho, a cuja glória eu o consagro neste dia e para todo o resto da minha vida. A esta breve oração acrescenta a invocação da Santíssima Virgem, do anjo da guarda e dos santos, a fim de que com sua proteção te ajudem. Demais, esta oração que farás pela manhã e, se puder ser, antes de saíres do quarto, deve ser fervorosa e ardente, para que a bênção de Deus que a obtiveres se estenda sobre todo o dia. Peço-te encarecidamente, Filoteia, que nunca a omitas.